partir de agora, já sabem, né? Vocês estão sendo gravados. Um oficial bom dia a todos. Bom dia, Ana Paula, Matuzel, Giânia. Bom dia a todos que acompanham a gente pelo YouTube. Não importa em que tempo, não importa em que época, não importa em que era, né? Esse vídeo, sei lá, um dia pode ser assistido lá no século 22, 23, já pensou? Daqui a 200, 300 anos, não importa que era. Se Jesus ainda não voltou, ele vai voltar. E nós estamos aqui para ser testemunhas do amor de Deus. Através dessa catequese, através da preparação para os sacramentos. E ser testemunha do amor de Deus significa que Deus foi testemunha pelo nosso amor. Deus, ele testemunhou o amor dele por nós através do seu sacrifício na cruz. E é isso que é a aula de hoje, é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que na liturgia nós católicos vivemos isso na Quaresma e na Semana Santa, que vai culminar com a Páscoa do Senhor. Então, por que nós católicos meditamos a morte de Deus? Porque é isso que vai acontecer. Jesus Cristo, a gente vai falar da união hipostática de Cristo. O que significa isso? Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Uma pessoa com duas naturezas, humana e divina. Jesus Cristo é 100% homem, mas Jesus Cristo também é 100% Deus. A divindade de Cristo, ela é eterna. A humanidade de Cristo, ela teve um início no tempo e no espaço. E como a divindade de Cristo ela teve início no tempo e no espaço, vamos dizer que Jesus Cristo humanamente tem 2024 anos. Porque ele nasceu no tempo 2024 anos atrás. Você percebe que o tempo ele é antes de Cristo e depois de Cristo? Então, começa-se a contar os anos e o calendário após o nascimento de Cristo. Certo? Então, nós estamos 2024 anos depois do nascimento de Cristo. Jesus Cristo, enquanto homem, tem 2024 anos. Jesus Cristo, enquanto Deus, o Verbo Divino, ele é eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando Jesus Cristo, ele nasce, aquele bebê que a gente meditou na aula sobre a infância de Jesus, que é Deus que se faz carne, é exatamente isso, é Deus que se faz carne. É um bebezinho humano, mas que ele tem uma natureza, não só humana, mas uma natureza divina. Então, quando Cristo morrer na cruz, vai estar morrendo um homem divino, vai estar morrendo Deus. O mistério da nossa salvação, o mistério da nossa redenção. Um Deus que morre por nós para a reparação e remissão dos nossos pecados. Isso é o centro da fé cristã, é o mais importante. Por isso eu arrisco dizer que a pessoa que não compreende a aula de hoje não compreende que é ser católico. A pessoa que não entende esses mistérios, ou entende e não acha absurdo, porque tem gente que vai achar que isso aqui que hoje aqui é absurdo. Os pagãos acham que a cruz é um absurdo. Como assim morrer na cruz? Né? Como assim um Deus? Porque o que é um Deus para os pagãos? Um Deus para os pagãos é um ser totalmente poderoso que nunca baixaria a cabeça para nenhum ser humano. E o nosso Deus, ele não só abaixa a cabeça para o ser humano, como ele se faz humano e ainda morre numa cruz. Isso é escândalo para os judeus, vai dizer Paulo, loucura para os pagãos. Então a gente está numa religião que é diferente das outras. Ah, todas as religiões estão iguais. Não ou são. Não são. O cristianismo é a única e verdadeira religião e a única verdadeira igreja de Cristo é a igreja católica. Ponto.
E nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por este mistério. Se todas as religiões fossem iguais, por que Cristo teve que morrer na cruz? Por que Cristo fundou a sua igreja, a Igreja Una Santa Católica Apostólica, no alto da cruz? Pelo teu sangue veio os sacramentos que vocês estão buscando. Se todas as igrejas fossem iguais, não importa. Eu vou ali no Espiritismo, eu vou ali na Umbanda, eu vou ali onde que for, porque tudo é igual. Não, se tudo fosse igual, o sacrifício de Cristo seria em vão. Porque Cristo morreu para dar testemunho do único e verdadeiro Deus, da Trindade Santa, e fundar pelo teu sangue precioso a Santa Igreja Católica. Nenhuma outra religião surgiu com a morte de um Deus. Mas a morte aparentemente derrota Deus na cruz, mas mais a morte de Deus derrota o pecado. E depois de 3 dias veremos a ressurreição do nosso Deus, porque a morte não o derrotará, porque ele vai ressuscitar. Só que sobre a ressurreição a gente vai ver na próxima aula. Hoje vamos aqui nos concentrar na paixão de Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês têm o texto diante de vocês? Gostaria, quem tiver o texto diante de você, quem tiver o texto, faz o joinha. Matheus é o joinha, a Giane está buscando ainda. Ana Paula, conseguiu o texto? Beleza. Giane, quando você estiver pronto a gente começa. Muito bem. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos na última ceia. Jesus celebra a primeira missa e ordena os apóstolos. Muitas coisas estão acontecendo neste momento, das quais os discípulos não entendem. Jesus está fazendo a sua última ceia e logo depois será traído e entregue por Judas. Após isso, Jesus vai orar e ali no Horto das Oliveiras já começa a sua paixão por nós. Essa aqui é onde a gente parou na última aula. Jesus na última ceia, fazendo a edificação da Eucaristia e do sacerdócio, ordenando os discípulos em sacerdotes e fazendo a primeira missa e edificando para nós a forma que Cristo escolheu, a forma que nosso Deus escolheu de estar presente conosco neste tempo que é entre a sua paixão, ressurreição e ascensão aos céus e a sua volta gloriosa, que a igreja vai chamar de tempo da igreja. O tempo da igreja é entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. A primeira já veio, que foi a sua vida, morte e ressurreição. E a segunda vinda de Jesus vai ser quando ele vier em glória, quando Jesus vier para julgar os vivos e os mortos, para colocar o fim a este mundo e levar os eleitos para os céus. E os reprovados e os condenados serão castigados eternamente no inferno. E neste tempo Jesus ele fica presente conosco através da Eucaristia, que é a presença real de Jesus Cristo, através das espécies do pão e do vinho, que após a oração eucarística o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. A palavra mais certa é se transubstancia, porque você tem uma mudança da substância. E na última aula a gente falou disso detalhadamente. Então quem não viu a última aula, vai lá, busca, estuda, mas vamos lá. E nisso, os discípulos estavam pensando, eles não estavam tendo a compreensão total dos fatos que estavam acontecendo ali. Judas Iscariotes já tinha feito um acordo, um contrato com os fariseus, vendendo Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E ele estava ali na última ceia. E inclusive Jesus vai dizer entre seus discípulos: um de vós aqui irá me trair.
Aí todo mundo começa a dizer, João, serei eu, Senhor? Pedro, serei eu, Senhor? Todo mundo começa a dizer, serei eu, Senhor? E Judas, para não ficar feio para ele, fala, Senhor, serei eu? Aí Jesus olha para Judas e fala, tu o dizes. O que tiver de fazer, faça logo. Judas pegou, saiu e foi encontrar com os judeus para entregar Jesus. Os discípulos que estavam ali não entenderam nada, pensou que Jesus tinha mandado Judas ir comprar alguma coisa, para que estava faltando para a festa. Por quê? Porque Judas ele era o tesoureiro, o que guardava o dinheiro. Inclusive Judas já estava em pecado mortal bem antes disso, porque Judas costumava roubar o dinheiro que as pessoas doavam para Jesus. Ou seja, Judas não foi escolhido à toa para ser o traidor, porque ele já estava com o coração em pecado pelo pecado do roubo. Ele já estava desviando o dinheiro, ele já era ganancioso. Já teve outra episódio do Evangelho que Jesus vai à casa de Lázaro e Maria pega um perfume caríssimo de alabastro, de mirra, que custaria 30 moedas de prata, né? Que era um perfume caríssimo, e ela derrama todo em cima de Jesus. E o que Judas vai dizer? Nossa, que desperdício! Poderíamos usar esse perfume para roubar o dinheiro, não, para vender e dar o dinheiro aos pobres, né? Judas falou. Aí o evangelista vai dizer, não, Judas não queria dar o dinheiro aos pobres, ele queria vender o perfume para pegar o dinheiro para ele depois. Mas aí Jesus vai responder que Maria estava preparando o seu corpo para a sepultura. De uma maneira mística, isso acontece, mas de uma maneira real, vamos dizer que 4 dias depois, Jesus vai entrar em Jerusalém. Depois Jesus vai ir para a sua Santa Ceia. Após a Santa Ceia, Jesus vai para o horto rezar. E quando Jesus vai para o Horto das Oliveiras, que era um jardim que tinha ali perto, Jesus vai começar a sua paixão, a sua agonia, a sua redenção por nós. E vamos continuar. Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Alguma dúvida até aqui, gente? Essa aula é de meditação. Não é uma aula como as outras. Essa aqui é uma aula mais profunda. Então, se você quiser rezar durante a aula, meditar, chorar, fique à vontade. Porque aqui é uma aula onde que nós iremos experimentar de verdade o amor de Deus por nós. O verdadeiro amor, aquele que é capaz de dar a vida, que é o amor de Cristo. Jesus, sabendo do que estava por vir, tremeu em sua humanidade. Experimentou o abandono do Pai. Sua natureza se conforma com a vontade do Pai, mas ele sofre em sua humanidade, sente medo e pavor. Jesus nos ensina a se conformar com a vontade do Pai, como nos ensina o Catecismo. Antes de ler o Catecismo, vamos visualizar essa cena. Se você quiser fechar os olhos, feche. Vamos visualizar essa cena. Jesus, ele entra no Horto das Oliveiras, é noite. A temperatura, ela é, vamos dizer assim, uns 19 graus, mas vai abaixando, é aquele friozinho. Mas Jesus, ele começa a sentir agonia porque ele sabe que chegou a sua hora. Jesus, enquanto Deus, sabe que deve fazer a vontade do Pai, que é se entregar pelos pecadores, mas enquanto ser humano, e Jesus Cristo era humano e tudo igual a nós, exceto ao pecado, vai dizer o apóstolo Paulo, Jesus, ele tem medo, porque todos os seres humanos têm medo. Jesus, ele sente-se angustiado, e Jesus, ele vai orar assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a sua vontade, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus, o que ele quer fazer? Ele quer conformar
a sua vontade humana à vontade divina. Jesus, o ser humano Jesus, que sente medo e angústia e pede para o Pai que, se possível, afaste a cruz, diz: seja feita a sua vontade. Não é isso que a gente rezou no Pai Nosso? Não é isso que a gente rezou na aula passada? Pai, seja feita a sua vontade. E Jesus, a vontade do corpo humano de Jesus era de não sofrer, assim como nós, seres humanos, diante do sofrimento, temos repulsa pelo sofrimento. E isso é natural do ser humano. Mas o que é de divino em nós? Que Jesus Cristo nos ensina? O que é a graça de Deus em nós? Que nos momentos do sofrimento, nós conseguimos, que a gente possa falar: Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. Então Jesus Cristo, enquanto homem, submete a sua vontade humana à vontade divina. Mas ele sente-se angustiado, ele soa sangue. Sabe o que é soar sangue? Isso é uma condição médica que existe, muito presente em condenados que estão ali no corredor da morte. Eles sabe que está chegando a hora deles, e eles se angustiam ao ponto de, em vez de sair suor, sai sangue. É o máximo da angústia do ser humano. Jesus Cristo, quando ele suava sangue, o que acontecia? Ele estava pensando nos pecadores, e estava pensando também nos pecadores que iriam olhar o sacrifício de Cristo na cruz e iriam dar risada e iriam zombar. Mas Cristo também, na sua angústia, ele pensou em mim, ele pensou em vocês, ele pensou em todos os seres humanos, e ele se angustiou porque o que é o ser humano? O ser humano, ele é apenas um ser que é ingrato, desprezível, e que nem sempre vai ser grato a Deus pelas graças que ele vai dar. Então Jesus Cristo, ele se angustia, porque ele ali, naquele momento, ele visualiza todos os pecados da humanidade. E o peso de todos os pecados da humanidade está caindo agora sobre ele. Imagina o peso. Imagina o peso de todos os pecados que eu e você já cometemos antes, que cometemos hoje e que iremos cometer no futuro. O Senhor está já pagando por eles. O Senhor está já pagando por eles. O peso do pecado de bilhões e bilhões de pessoas, dos erros, da maldade, das iniquidades. Então você pode abrir já seu olho. Imaginou Jesus Cristo suando sangue? Imaginou Jesus Cristo sofrendo tudo aquilo por nós? E diz assim: Catecismo da Igreja Católica 2824. E assim vai nos ensinar a Igreja. Foi em Cristo e pela sua vontade humana que a vontade do Pai se cumpriu perfeitamente de uma vez para sempre. Antes de continuar aqui, queremos acolher um aluno novo que está conosco aqui, o Arthur. Ele era da turma da minha mãe, né? Que sexta-feira, mas ele, pelo que ela me contou, acho que ele teve um acidente, quebrou a perna, e agora ele está acompanhando aqui de sábado com a gente, né? No conforto do lar. Arthur, tudo bem com você? Você pode falar? Dá um oi? Então tudo bem, depois você fala com a gente, tá, Arthur? Arthur, no WhatsApp tem um texto da qual nós estamos lendo. Você possa acompanhar com a gente o texto no WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Catecismo da Igreja Católica 2824. Continuando. Ao entrar neste mundo, Jesus disse: Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Hebreus 10, versículo 7. Só Jesus pode dizer: faço sempre o que é do seu agrado. João 29. Na oração da sua agonia, ele conforma-se totalmente com essa vontade. Não se faça a minha vontade, mas a sua.
Evangelho de Lucas 22:48. Eis porque Jesus se entregou pelos nossos pecados, consoante a vontade de Deus. Em virtude dessa mesma vontade é que nós somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Cristo derrama no horto seu sangue, pois foi tão grande a sua agonia por nós. Cristo sentiu o abandono total, até de seus amigos, que não conseguiam vigiar com ele. Quantas vezes abandonamos Cristo e não somos capazes de fazer companhia a ele? Ou por quantas vezes pecamos e falamos que amamos a Jesus? Isso é como fez Judas daquela noite em que entregou e o traiu com um beijo, e a Pedro, que o negou 3 vezes. Mas isso nos sirva de exemplo, pois ao pecarmos, traímos a Deus. Mas podemos ser como Judas, que deixou o remorso decorrer a sua alma e se desesperar da salvação, ou como Pedro, que se arrependeu e confiou no perdão misericordioso de Deus. Então vamos lá. Primeiro, um comentário ao catecismo, que foi justamente com a vontade humana de Cristo que a vontade do Pai se cumpriu perfeitamente de uma vez e para sempre. Portanto, Cristo vai sofrer a paixão uma única vez, não precisando morrer de novo na cruz. Ou seja, a vontade de Deus é perfeitíssima, e uma vez que Deus faz algo, é para sempre. Então, quando Deus ele tem a vontade de redimir a humanidade do pecado, e Jesus Cristo oferece-se para que isso seja feito, então vai ser feito de uma vez e para sempre. Jesus Cristo não vai precisar vir aqui fazer um segundo sacrifício. Nossa, eu redimi o pecado da humanidade, só que a humanidade pecou em dobro, agora eu vou fazer a segunda rodada. Não precisa, porque Jesus Cristo já sofreu por todos os pecados da humanidade, de todos os seres humanos que vão existir por toda a história do mundo. Isso, eu não sei vocês, irmãos, mas eu acho isso de uma bondade divina enorme. De uma bondade divina enorme. E nós temos que entender o mistério de que os judeus faziam expiação pelos seus pecados antes de Cristo, conforme Deus os prescreveu nos livros de Números, Levítico, Êxodo, das quais para os pecados eram sacrificados animais nos templos. E aquilo ali apagava os pecados de uma maneira simbólica e dava a penitência daqueles pecados de uma maneira limitada. E o que nós podemos ver? Para o pecado de Adão e Eva, que é o maior pecado de todos, não tem animal no mundo que seja capaz de perdoar esse pecado, porque foi um pecado que foi contra a majestade e a bondade divina. Então somente um ser de sangue e valor infinito poderia remir esse pecado de Adão e Eva e todos os outros pecados por consequência. Cristo, humano, ou seja, ele tem corpo, ele tem sangue, né? O sangue de Cristo vai ser oferecido em holocausto pelos nossos pecados. E como Jesus Cristo ele é verdadeiro Deus e também verdadeiro homem, a humanidade de Jesus Cristo é divina e sua divindade é humana. Então, quando Cristo, o homem Cristo, morre na cruz, é um sangue divino que cai por nós. Um sangue de valor eterno e infinito. Portanto, o sangue que expia todos os pecados, porque os pecados eles não têm valor infinito, mas o sangue de Jesus Cristo sim. Então não importa, e isso sabe qual é a moral? Não importa o que você fez na tua vida. Não importa qual pecado você cometeu. Assassinato, aborto, sequestro. Se você se arrependeu, o sangue de Jesus Cristo é suficiente para pagar esse pecado que existe em você. É suficiente, porque não existe pecado maior do que a bondade e a misericórdia de Deus. Não existe. E se existisse, significa que esse pecado que você tem, que você acha que não pode ser perdoado, é um pecado maior que o próprio Deus. E isso não soa absurdo? Isso soa absurdo. Não existe nada maior que Deus, então nem o teu pecado, nem o meu pecado. Então não tem pecado que não pode ser perdoado. Não tem pecado
que não pode ser perdoado. E não existe pessoa da face da terra que não pode merecer o perdão de Deus. Não existe. Porque nenhuma mágoa pode ser maior do que a bondade e a misericórdia de Deus. E quando Cristo derrama, ele começa a derramar seu sangue, não na cruz, é no horto, ele soa sangue. E ali já vai caindo gotas de sangue que são gotas da nossa salvação e da nossa redenção. Então Cristo, Deus Pai, ele abandona Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo seja feita a tua vontade, Pai, não a minha, Deus Pai abandona Jesus Cristo e Jesus Cristo vai sentir a solidão, né? E inclusive vai ter um anjo ali que vai consolar Jesus. Só que esse anjo que vai consolar Jesus, tadinho desse anjo, eu não queria ser esse anjo. Como que eu anjo, uma criatura, vou consolar a Deus? Não dá. Não dá. Então esse anjo ficava falando o quê? Jesus Cristo é pelos pecadores, não desiste, força. Mas Jesus Cristo, ele sente o abandono do Pai, ou seja, do seu Pai do céu, Deus Pai. E não é que Deus Pai é maldoso, Deus Pai abandona Cristo para que ele voluntariamente, pela sua própria vontade, sem ter nenhuma interferência, vamos dizer assim, voluntariamente Cristo queira se entregar por cada um de nós. E Jesus Cristo não estava sozinho no horto. Estava ali com os seus discípulos. E ele saía e ia até os discípulos que estavam ali dormindo, porque tinha enchido o bucho, tomado vinho. Estava todo mundo assim, ó, dormindo. Jesus Cristo, vamos rezar, gente, vamos fazer vigília. Por que a igreja faz vigília? Principalmente a vigília de sexta-feira santa para sábado. Porque é uma forma de a gente fazer o que os discípulos não fizeram. Rezar e fazer companhia a Jesus sofredor. Pois bem, Jesus então, sofredor, começa a exortar os seus discípulos a vigiar apenas 1 hora com eles. E os discípulos acordavam, não, a gente vai rezar. Daqui a pouco Jesus olhava para trás e estava dormindo de novo. Parece eu sexta-feira voltando para casa depois da aula até 6h20. Porque é o cansaço. E Jesus, ele escuta o quê? Passos, como de tropas, de soldados. Jesus olha para os discípulos e fala, podeis agora dormir e descansar, porque chegou a minha hora. Chegou os soldados junto com Judas que irão levar Jesus. Mas a questão aqui é o seguinte, quantas vezes nós abandonamos a Cristo, assim como os discípulos abandonaram, para fazer as vontades da nossa carne? Quantas vezes deixamos de ir na missa no domingo, porque algumas vezes, eu não gosto do padre, eu não tava com isso, tava com aquilo, teve visita em casa, a gente abandona Cristo. Cristo fala, vigiai ao menos 1 hora comigo. Quanto tempo tem a missa? 1 hora. Vigiai apenas 1 hora comigo. Cristo não quer que a gente fique o dia todo rezando, a não ser que sua vocação seja ser freira, monge. Mas fora isso, nós temos vida ativa. Mas 1 hora da semana, ao mínimo, nós devemos dedicar a Deus na Santa Missa. Quantas vezes nós abandonamos a Cristo quando deixamos de rezar em casa? Quantas vezes nós abandonamos a Cristo quando fazemos a vontade da nossa carne e por causa disso não vamos rezar? Quantas vezes a gente não foi para missa porque tinha churrasco e a gente comeu, a gente bebeu e depois ficou com aquele peso no corpo e não foi para a igreja? Quantas vezes a gente não foi para missa porque a gente teve respeito humano? Tem visita em casa, então leva a visita para a missa com você, irmão. Mas não abandona Jesus Cristo. Ele está pedindo, vigiai apenas 1 hora comigo. E Jesus Cristo, ele quer a sua companhia. Jesus Cristo é humano, então ele sente carência, ele quer a sua companhia. Ele quer o seu agrado. E sabe onde Jesus Cristo está te esperando? Lá no sacrário da tua igreja. No sacrário da tua igreja, Jesus Cristo é como se estivesse misticamente no Horto das Oliveiras, esperando alguém para vigiar junto com ele.
Judas chegou com os soldados, beijou a Cristo no seu rosto, seu santo rosto. E Jesus Cristo, com um beijo me traz, Judas? Com um beijo me traz? Jesus Cristo, ele é amarrado. Pedro, que na última aula eu tinha dito que ele falou que morreria junto com Cristo, que nunca negaria Cristo, ó, e Pedro e os outros discípulos, ó, deram no pé. Cada um foi pro seu canto, abandonaram ao Senhor. Judas se arrependeu de ter entregado a Cristo, foi lá devolver o dinheiro, 30 moedas de prata. Sabe, 30 moedas de prata era um preço que você comprava um escravo. Judas vendeu a Cristo ao preço de um escravo. 30 moedas de prata, Jesus Cristo foi vendido. E Judas tentou devolver, só que os judeus não quiseram devolver a Cristo. Judas ficou cheio de remorso. E quem assistiu o filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson vai trabalhar com o demônio atormentando Judas, até que ele, cheio de remorso, se suicidasse, se enforcando. Por que Judas se suicida? Porque ele não conseguiu entender que ele pensou que o pecado dele não tinha perdão. Mas se Judas voltasse a Cristo e pedisse perdão, ele seria um dos maiores santos do mundo, porque Jesus Cristo ia perdoar ele e ele seria conhecido como o Santo da Misericórdia. Mas ele escolheu o caminho do suicídio e hoje está no inferno. Hoje Judas Iscariotes paga no inferno o preço do seu pecado. Pedro acompanhava Cristo e por 3 vezes foi interrogado. É você, Pedro, né? É você, Pedro, do que eu vi. Você era discípulo de Cristo, Pedro. Não. Você, Pedro, discípulo de Cristo. Segunda vez. Não. Ah, não, eu vi você lá com Jesus Cristo. Você é discípulo de Cristo, Pedro. Não, Nanina, não. O galo cantou e Pedro lembrou do que Jesus disse. Antes que o galo cante 3 vezes, você irá me negar. Pedro, então, o que acontece com ele? Ele se lembrou e chorou amargamente. Mas Pedro, ele vem e pede perdão. E se torna o primeiro papa da Igreja Católica. Judas sente vergonha do seu pecado e se desespera e se mata. Cuidado, quando nós somos pecadores, todos nós aqui. A diferença é, você acredita na misericórdia de Deus e crê que qualquer pecado que existe na humanidade de Jesus Cristo pode perdoar? Ou você acha que o seu pecado não tem perdão, você se desespera e se mata? E quando se mata, tem muitas pessoas que não se matam fisicamente. Ah, eu cometi um pecado muito grande, então vai viver nas drogas, vai viver na prostituição, ela vai se matando aos poucos, entendeu? Vai viver no alcoolismo, vai vivendo no tráfico de drogas. Elas acham que não tem perdão, então para elas, então eu vou lascar logo de vez. Mas, irmãos, existe perdão. Irmãos, existe misericórdia. E não é este o carisma dessa comunidade que hoje aqui vos acolhe, Aliança de Misericórdia? Se eu perguntasse para minha mãe Sônia, que chegou, bom dia mãe, tudo bom? Se eu perguntasse para minha mãe que chegou aqui quantas pessoas na Aliança de Misericórdia achavam que não tinham salvação e não tinha jeito, e hoje elas são padres, e hoje elas são missionárias, e hoje elas são pessoas resgatadas que resgatam outras pessoas. Teve até mendigo da Aliança de Misericórdia, ele era mendigo. E ele se tornou sacerdote de Cristo. Padre Marcos. Ele era mendigo, usuário de drogas. E ele foi resgatado. E hoje ele é padre da igreja. Ele perdoa pecado. Ele traz Jesus Cristo para o povo. Ele celebra a missa. A misericórdia de Deus. Jesus Cristo viu aquele mendigo que se tornaria sacerdote, falou, é por isso que eu estou dando minha vida. Tudo bem, mãe? Oi, bom dia. Eu estou falando aqui diretamente de um retiro. Estou no retiro
de crianças de primeira comunhão. Aí eu dei uma sumidinha lá, fugi para vir ficar um pouquinho aqui com vocês. Ah, já que você sumiu, vamos trabalhar. Você quer ler o texto aqui? Peraí, deixa eu encontrar o texto. Espelha a nossa aula aí para as crianças. Onde está agora? Nós estamos na flagelação de Cristo e sua coroação de espinhos. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa? Isso. Essa? É isso. Agora é flagelação de Cristo e sua coroação de espinhos. Coração. Flagelação de Cristo e sua coroação de espinhos? Isso. Jesus foi entregue ao sinédrio que o condenou à morte, mas não podiam praticar execuções, sendo isso permitido apenas ao governador romano, que era Pilatos. Muitas coisas ficarão de fora de nossa meditação, mas o encontro de Jesus com Pilatos revela que Jesus não pode ser julgado por homem nenhum, e que tudo o que ocorre com ele é porque ele o permite, e que o seu reino não é deste mundo. Pilatos não vê culpa em Jesus, mas tenta aplacar a ira dos judeus. Ele manda o flagelar. Assim reflete Santo Afonso a flagelação de Cristo. Pessoal, antes de a gente entrar na parte espiritual de novo, vamos aqui a uma parte histórica e política. Jesus Cristo, ele incomodou muito os judeus. O maior crime para os judeus que Jesus Cristo fez, o maior, foi Jesus Cristo ter se igualado a Deus. Jesus Cristo ter dito que era como Deus, ou seja, Jesus Cristo falar que é Deus. Para os judeus, que não criam na Trindade, mas apenas num único Deus de única essência, que nós cremos em um único Deus em 3 pessoas. Os judeus creem que Deus é uma única pessoa e não tem outra coisa assim. E os judeus achavam isso intolerável, alguém se fazer como Deus, alguém se dizer como Deus. E outras coisas que Jesus irritou os judeus, como fazer cura de sábado, né? Dizer que destruiria o templo e reconstruiria o templo de novo. Os judeus já queriam matar Jesus, porque eles tinham medo que Jesus fosse um líder revolucionário que trouxesse a ira do exército romano. Outro ponto importante, agora aqui entra o professor de história Felipe, né? Que na época a Judéia, a Palestina, a província da Síria, né, que chamava-se, estava sendo dominada pelo Império Romano, que subjugava a população, cobrando altíssimos impostos. E tinha-se também ali reis clientes, reis vassalos, como Herodes, que era um rei dos judeus, porém era um rei que pagava tributo para Roma. E esse caldeirão político, geopolítico, vai influenciar na morte de Cristo, porque o argumento dos judeus que será usado a Pilatos, que é o governador romano da Judéia, é que Jesus Cristo diz que é rei. E Jesus Cristo realmente fala que ele é o rei dos judeus, que ele é o rei, ele é o rei da humanidade. E todo aquele que se faz rei se declara contra César, que é o imperador romano. Então seria crime alguém se dizer rei. Então eles vão entregar Jesus a Pilatos, porque os judeus que capturaram Jesus, eles não podem fazer execuções, eles são proibidos pelos romanos. Então, se Jesus vai morrer, é necessário que os romanos o matem. Vou ter que dar uma saidinha, tá? Tá bom. É necessário que os romanos o matem. Então, não tem como os judeus fazerem essa execução. Então, eles precisam bolar uma narrativa que convença os romanos de matar Jesus. Por isso que eles levam eles a Pilatos. E Pilatos ele vai dizer que Jesus é inocente. Ele vai conversar aqui com Jesus e ele vai falar para os judeus: não encontro erro algum, não encontro crime algum nesse homem. Ele é inocente, certo?
E nisso a gente vai entrar aqui na meditação de Santo Afonso de Ligório. Aqui eu convido vocês a fecharem os olhos e imaginar a cena que será lida aqui em sua imaginação. Meditando, vocês podem ver o seguinte: vendo Pilatos que os judeus continuavam a bradar contra Jesus, o condenou a ser flagelado. Então Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo, pois Jesus Cristo não poderia ser condenado. E Pilatos pensou o seguinte: se eu punir Jesus com uma flagelação, eles vão se convencer, eles vão se dar por satisfeito e dizer que está tudo bem, Jesus não vai voltar a fazer nenhum mal, Jesus, como se Deus fosse capaz de fazer o mal, Jesus não vai voltar a fazer nada. Então, Pilatos, ele tem essa ideia de mandar flagelar Jesus para ver se os judeus se dão por satisfeitos. Então, pensou esse iníquo juiz, com esse bárbaro tratamento despertaria a compaixão dos inimigos e o livraria da morte. Eu o mandarei punir e depois o soltarei. Era a flagelação, castigo reservado só aos escravos. Nosso amoroso Redentor diz, segundo São Bernardo, quis tomar a forma de escravo para ser castigado com açoites e assim pagar a pena merecida pelo homem feito escravo do pecado. Um Deus flagelado causa mais espanto. Um Deus sofreu um mais insignificante golpe do que os homens todos e os anjos serem destruídos e aniquilados. Ah, meu Deus, perdoai-me as ofensas que vos fiz. Uma só coisa desejo, é amar-vos e ser amado por vós. Declaro-me então pronto a sofrer todas as penas que quiseres. Então Jesus Cristo, ele é flagelado. E abrindo os olhos. Então Jesus Cristo, ele é flagelado, chicoteado. Ele é amarrado numa coluna e ele era chicoteado. E esse tipo de punição era dada apenas aos escravos. E vai dizer que Jesus Cristo se fez escravo para libertar os seres humanos que são escravos do pecado. Por que Jesus Cristo aceita ser tratado como um escravo e ser punido como escravo? Para que nós, escravos do pecado, não sejamos punidos com a pena que nós merecíamos pelos nossos erros. Então Jesus Cristo sofre por nós. Então o que a Santo Afonso vai dizer? Que nós, quando sofremos na nossa vida, soframos por Cristo. Cristo não sofreu por nós? Soframos nós também por Cristo. Cristo não nos amou? Amemos nós então a Cristo. Cristo não nos entregou? Entreguemos-nos então nós por Cristo. E assim, Jesus mostra que Santo Afonso vai dizer aqui uma coisa que eu achei muito profunda. É inadmissível, é mais tolerável todos os seres humanos e anjos serem aniquilados da face da terra do que Deus sofrer uma única dorzinha. Seria mais justo nós sermos aniquilados da face da terra do que Deus ter um único aborrecimento, porque Ele é Deus e nós somos criaturas. Ele é criatura e nós somos criaturas. Mas aqui o nosso Deus, Ele por nós se humilha e é flagelado. Por nós, por mim e por vocês. Logo após isso, Ele é humilhado pelos soldados. E como ele era acusado de se autoproclamar rei, os soldados colocaram um manto
e deram-lhe uma coroa de espinhos, assim dizendo Santo Afonso. Vamos voltar para a meditação. Ah, meu Jesus, o amor vos fez a mesma doçura para conosco, levando a vós mostrar tão apaixonado para com nossas almas, e ele foi cruel para convosco, obrigando-vos a sofrer tormentos tão atroces. Quiseste ser coroado de espinhos, para obter-nos uma coroa de glória no céu. Meu docíssimo Salvador, eu espero ser vossa coroa no paraíso, salvando-me pelos merecimentos de vossas dores. Aí louvarei sempre o vosso amor e as vossas misericórdias. Cantarei as misericórdias do Senhor eternamente, sim, eternamente. Ah, espinhos cruéis, ingratas criaturas, por que atormentais de tal modo o vosso Criador? Mas o que adianta acusar os espinhos? Diz Santo Agostinho, eles foram instrumentos inocentes. Nossos pecados, nossos maus pensamentos foram os espinhos cruéis que atravessaram a cabeça de Jesus Cristo. Aparecendo um dia a Jesus a Santa Teresa, coroado de espinhos, a Santa pôs-se a pranteá-lo. Disse, porém, o Senhor: Teresa, não te deves compadecer das feridas que me fizerem os espinhos dos judeus. Chore antes das chagas que me fazem os pecados dos cristãos. Ó minha alma, tu também atormentastes a venerável cabeça do teu Redentor com os teus maus pensamentos. Saiba e vê que má e amarga coisa é o havereis deixado o Senhor teu Deus. Abre agora teus olhos e vê e chora amargamente a tua vida inteira os males que fizeres. Só um minuto. Voltando as costas com tanta ingratidão ao teu Senhor e Deus. Meu Jesus, perdoai-me, eu que quero sempre vos amar. Eis aí, irmãos, diz as palavras de Santo Afonso, né? Para que pudéssemos ter uma coroa no céu, Jesus deixou-se coroar de espinhos. Para que os nossos pensamentos ruins fossem redimidos, se deixou cravar de espinhos em sua cabeça. Senhor, que pelos méritos de sua cabeça chagada sejam-nos purificados no nosso pensamento. Então, após ser flagelado, e tudo tem um motivo, porque Jesus, ele é flagelado, porque é o castigo dos escravos. Então Jesus quer redimir a nossa escravidão, quer nos deixar livres. Jesus, sofrendo o castigo do escravo, ele nos deixa livres, ele tira a nossa escravidão. E Jesus vai ser zombado pelos soldados romanos, que irão colocar uma coroa de espinhos na sua santa cabeça. E é uma coroa de espinhos que tem espinhos que perfuram a cabeça de Cristo, entrando aqui, ó, tem uma porta-mole aqui, entrando dentro e às vezes até cutucando o cérebro do Senhor. Imagina a dor. Imagina a dor. E por que? Aí a gente poderia dizer, como Santo Agostinho, espinhos malvados. Por que vocês fazem isso? Mas não são os espinhos que fazem isso. O que coroa a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo são os nossos maus pensamentos, porque os pensamentos, eles vêm da onde? Da cabeça. Certo? Os pensamentos vêm da cabeça. Agora imagina todas as vezes, todos os pecados que você cometeu em seu pensamento. Todos os pecados que eu cometi com o meu pensamento. Todas as vezes que eu desejei em pensamento mal de alguém. Todas as vezes que eu desejei em pensamento ter a mulher ou o homem do próximo. Todas as vezes que eu pensei e desejei em pensamento ter coisas que não são minhas. Pecados pelo pensamento. O espinho que atormentou Jesus não foram os espinhos de madeira da coroa de espinhos. Foram os nossos maus pensamentos, e pela coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso pensamento é purificado.
pela coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos pensamentos ruins podem, pela graça desse sangue derramado, se transformar em pensamentos santos, pensamentos bons, pensamentos castos, pensamentos puros, pensamentos edificantes, boas ideias. Então, o nosso rei, o mais brilhante, o mais bondoso e justo de todos os reis, é condenado e recebe uma coroa, que a coroa de Cristo deveria ser uma coroa de ouro e diamantes, mas é uma coroa que machuca, é uma coroa que flagela o nosso Senhor. E o que flagela nosso Senhor, no fundo, não é o instrumento de tortura, mas foi sim os nossos pecados. Tanto que, quando os cristãos nas cruzadas tomaram Jerusalém, o rei cristão de Jerusalém, ele não usava coroa. Por quê? Porque ele dizia que se ele tivesse que usar uma coroa, ele teria que usar de espinhos, porque Jesus foi coroado em Jerusalém com uma coroa de espinhos. Vamos trocar de sala, pessoal. Vamos lá. Eu encontro vocês na próxima sala, tá bom? Tá acabando o tempo aqui. Encontro vocês na próxima sala. É isso aí, estamos de volta. E aí, Matusael, tá sobrevivendo aí? Fazendo aquele exame de consciência? Sim, muita informação de uma vez só. A mente tá tentando encaixar. Calma aí que tem mais, tá? Tem mais. Isso é bom. Aí a aula, ela é uma aula pesada mesmo. Demais. Porque ela entra em detalhes, né? Como sempre, todas as aulas, sim. Mas essa em particular, ela vai pegando detalhe por detalhe dos acontecimentos, né? E a gente fechando os olhos e meditando, a gente começa a ter uma noção do que aconteceu mesmo, né? Porque um simbolismo a gente tem em mente já natural, mas meditando em si e levando para a prática, nossa. Então, muito bem. Então, que nós possamos dar continuidade. Ana Paula, tá conseguindo acompanhar? Sim. Então, muito bem. Que a gente possa... Vocês têm alguma dúvida? Não. Então, que a gente possa dar continuidade. Jesus é condenado à morte. Então vamos lá. Jesus é condenado à morte. Vai dizer assim:
Pessoal, quem quiser continuar meditando, fica à vontade. Quem quiser continuar de olhos abertos, fica à vontade. Vocês fiquem em paz, tá? Não se sintam obrigados a fazer isso que eu tô falando. Mas eu acho que ajuda a meditar, né? Ajuda a gente colocar... Aí nossa imaginação, ela é uma arma importante para a nossa santificação, por causa que ela dá cor e luz à meditação na oração. Sabe quando você está rezando e você não vê nada, você não... Uma das coisas que a gente pode fazer é fechar os olhos e imaginar aquilo que a gente está rezando, né? Então o poder da imaginação, ele nos auxilia para a oração. A gente não imagina cada absurdo, a gente pode usar a imaginação para o bem, né? Então, vamos lá. Jesus é condenado à morte. Não satisfeitos com a carnificina feita com o sacrossanto corpo de Jesus, os judeus pediram a morte de cruz para Jesus e Pilatos lavou as mãos e deixou Cristo ser crucificado. A morte de cruz era a pior morte que alguém poderia padecer e era destinada aos piores criminosos. Ele, o Cordeiro, sem mancha e sem pecado algum, padecerá a morte de um criminoso cruel. Jesus, condenado à morte, mostra a injustiça de todas as injustiças. Pilatos solta Barrabás, pois o povo que clamava a morte de Cristo prefere soltar um assassino e condenar um inocente. Os tribunais ostentam nas paredes a cruz de Cristo para se lembrar daquele que foi injustiçado, e o papel da justiça é fazer o contrário. Portanto, gente, Jesus, ele é apresentado diante do povo com a sua pele rasgada. Quem já assistiu o filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson, sabe como que foi a flagelação, sabe como que foi a crucificação, a coroação de espinhos. Jesus com uma coroa de espinhos, um manto púrpura para zombar, né, de Jesus Cristo, e o seu corpo todo chagado, o seu corpo todo destroçado. Ele é apresentado ao povo. Pilatos pensava o quê? Agora eles vão ter dó, né? O povo olhando aquilo ali, aquela cena. Imagina Jesus esmurrado, com o olho inchado. O povo olha para aquilo ali e diz: crucifica-o. Crucifica. O povo começa a clamar a crucificação de Jesus. E a crucificação é um método de morte mais cruel da época e destinado aos piores criminosos, aos ladrões e aos assassinos. Jesus Cristo não era ladrão, Jesus Cristo não era assassino, Jesus Cristo ele não tinha mancha, Jesus Cristo não tinha pecado e vai sofrer a pena dos piores pecadores. Vai sofrer a morte dos piores pecadores. E por quê? Isso vai mostrar a injustiça das injustiças. Não sei se vocês já entraram num tribunal ou qualquer órgão que você tem que mexer com justiça. Qualquer órgão público, não tem uma cruz lá? Que inclusive o pessoal quer tirar. Sabe por que tem uma cruz nos tribunais? Sabe por que tem uma cruz nos locais onde se faz justiça? Pelo menos aqui no Brasil, né? Não é por causa de religião. É porque a cruz de Cristo mostra para os juízes, para que eles se lembrem a injustiça das injustiças. O mais inocente de todos que foi condenado. O mais santo de todos que foi tratado como o pior dos pecadores. E que, portanto, o dever da justiça é agir ao contrário. É promover a justiça aos inocentes. E Jesus, condenado à morte de cruz, ele vai ser destinado à morte do pior criminoso possível. Inclusive, uma curiosidade, todos aqueles que eram condenados à morte de cruz, era proibido por lei citar o nome deles depois da morte. Era proibido por lei
dizer que aquela pessoa um dia existiu. Então não era só uma morte física, era uma morte da existência. Se tivesse algum documento sobre ele, tinha que jogar fora. Ou seja, a pessoa que morre por morte de cruz, ela é considerada não só... ela é considerada uma alma amaldiçoada que nunca deveria ter existido. Então, matar Jesus de cruz é a mesma coisa de dizer: Jesus, você nunca deveria ter existido. É a mesma coisa de dizer: Deus, você nunca poderia ter existido. Você atrapalha os nossos planos. Você atrapalha a nossa intenção de querer pecar, de querer estar livre para fazer as nossas maldades. Deus é a pedra no sapato daqueles que ruminam no seu coração a injustiça. Crucificam, crucificam. É o que os judeus e os fariseus querem, que também após a morte de Jesus a sua mensagem seja apagada. Que o nome dele nunca mais seja citado. E é por isso que após a morte de Cristo e a sua ressurreição, os discípulos são perseguidos porque eles clamam e anunciam um homem crucificado, e isso não pode. Porque pela lei o crucificado tem que ser esquecido. Calvário e cruz. Jesus Cristo, então condenado à morte, vai dizer assim: Jesus toma sua cruz e segue o caminho do Calvário. Lá ele cai 3 vezes. Gente, vamos imaginar, Jesus está com o corpo todo flagelado, com uma feridinha no ombro. A gente não consegue botar uma mochila. Imagina pegar no seu ombro uma cruz de 45 quilos. Era mais ou menos esse peso. E não só descalço numa rua cheia de pedras, carregar essa cruz de 45 quilos subindo um monte. Vocês conseguem imaginar isso? A dor. A Ana Paula falou que estava com dengue, que doía o corpo todo, né? Jesus naquele momento estava com o seu corpo todo flagelado. Imagina que dor. Imagina a dor que ele sentia ao pisar nas pedras descalço, com uma cruz de 45 quilos nas suas costas. E Jesus ele vai cair 3 vezes. Vão colocar uma pessoa para ajudar Jesus a levar a cruz, o Cirineu. Mas eles não fazem isso porque estão com dó de Jesus. É que estão com medo de Jesus morrer no caminho. E os soldados romanos são punidos se matam o condenado sem ser com a pena prescrita. Então, pessoal, mano, se ele morrer aqui, a gente vai ser punido. Então a gente precisa fazer com que ele chegue até o lugar da crucificação. Então, pegou o primeiro cara que passou por aí e falou: Cirineu, pega a cruz e ajuda Cristo. Porque até na cruz, até com a nossa cruz que é pesada, nós não podemos carregá-la sozinhas. É por isso que nós temos os nossos irmãos e irmãs. Quantas vezes no momento de sofrimento alguém te ajudou? Quantas vezes no momento de sofrimento alguém te estendeu a mão? É Deus que manda alguém para carregar a tua cruz, junto com você. Não para você, mas junto com você. Tem muita gente ruim nessa vida, mas também tem muita gente boa, que nos ajuda com a nossa cruz. E assim diz Cirineu, e assim faz o Cirineu carregando a cruz de Cristo, junto com Cristo. E Jesus ele cai por 3 vezes. E nisso, Jesus se encontra com as mulheres de Jerusalém e as consola. As mulheres, Jesus Cristo era seguido por homens, os discípulos, mas no momento do pega pra capar, quem é que estava ali seguindo ele, chorando pela sua dor? Era as mulheres. E a sua mãe, que acompanhou tudo. Pensa no seguinte:
Nossa, vocês que são mães, eu também que sou pai posso fazer essa meditação. Aquele nenenzinho que você pegou no colo, imagine-se sendo Nossa Senhora. Você está com Jesus Cristo no colo, você viu ele crescer. E agora você vê o seu filho sendo flagelado, injustiçado e condenado. E nisso a gente lembra da aula em que Jesus foi apresentado no templo e Simeão vai dizer à Virgem Maria: uma espada de dor transpassará a tua alma. Naquele momento, essa espada de dor transpassou o coração daquela mãe que via o seu filho sendo massacrado, humilhado, injustiçado. Aí você pergunta, se fosse você, o que você faria? Eu já vi mães respondendo aqui: eu iria descer o porrete no soldado, eu ia morrer junto com meu filho, eu ia querer, sabe, eu ia tentar fazer alguma coisa. O que Maria fez? Maria acompanha Jesus e o consola, desejando morrer no lugar dele, mas sabendo que naquele momento Cristo está morrendo por toda a humanidade. Maria sabe o que está acontecendo ali. E ela sofre o que Cristo está sofrendo no corpo, aquela mãe, a nossa mãe também, a Virgem Maria está sofrendo na alma. Maria sofre a paixão de seu filho na alma. O acompanha em todos os momentos da sua paixão. Ao chegar no Gólgota, que é o lugar onde Cristo vai ser crucificado, Jesus é pregado na cruz. Eles deitaram a cruz no chão. E Jesus Cristo voluntariamente vá para a cruz e estende seus braços. Com um cravo de mais ou menos uns 10 centímetros, eles colocam bem aqui onde o nervo dói mais. E com um prego e um martelo, cravam o cravo de Cristo na cruz. Uma na mão esquerda, na mão direita, e um cravo para os 2 pés. E Cristo, ele fica pregado na cruz. E Cristo, ele vai ficar da cruz, ele vai ser pregado a meio-dia. E até as 15 horas ele vai, da meio-dia até as 15 horas, durante 3 horas, ele vai ficar suspenso numa cruz. Agora vamos lá. A mão e o pé cravado. Na crucificação, o condenado, ele tem que fazer uma luta, porque se ele se joga para frente, ele fica sem ar. Então ele tem que ficar se jogando para trás. Mas vamos aqui meditar que Jesus, ele tem que lutar, né, para não morrer, né? Então nisso o corpo dele está flagelado, nisso ele está perdendo sangue, nisso ele não come, não bebe desde a Santa Ceia. Ou seja, ele está a hora sem comer, a hora sem beber. Por isso que Cristo vai dizer na cruz: tenho sede. E o que vai acontecer? O pessoal vai dar vinagre para Jesus beber. Nem um gole de água, nem essa mínima compaixão tiveram com o nosso Redentor. Aos pés da sua cruz estava de pé sua mãe e João, o único discípulo que ficou com Jesus até o fim. Na cruz, Jesus nos dá a sua mãe. Ele vai dizer na cruz: mulher, eis aí teu filho. Ele está falando estava lá João e Nossa Senhora. Então ele vai dizer para João e para Nossa Senhora: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Daquele momento em diante, João guarda a Virgem Maria consigo. Mas João ali representa todos nós. Porque João não é citado com o nome João. Está citado o discípulo a que Jesus amava. Todo mundo sabe que é João. Mas o discípulo que o Senhor amava é não só João, é Jeânia, é Matusael, é Ana Paula, é Felipe. Nós somos o discípulo que Jesus amava. Sendo nós os discípulos que Jesus amava, Jesus nos dá na pé da cruz a tua mãe. Então,
de uma vez por todas. Se você não aceitava, aceite Nossa Senhora como tua mãe, porque quem deu ela para você como tua mãe foi nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. No alto da cruz, ele confia para nós, a tua mãe. E Maria em todo momento, aqui diz o texto da Bíblia, Maria de pé, ela não esmureceu, Maria ficou de pé. E Maria recebe toda a humanidade. E Maria agora vai ser a mãe de todos os cristãos. A mãe de toda a humanidade. Eu aceito a maternidade da Virgem Maria. Eu não sei você, que eu não posso responder por vocês. Mas eu aceito todos os dias. Todos os dias. Que Jesus Cristo nos deixou uma mãe. A Virgem Maria. E assim, Jesus Cristo, às 3 da tarde da sexta-feira, diz: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Expira. E assim morre nosso Redentor. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e nos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Amém. Eis o sacrifício de Cristo. Morre na cruz. Derrota o pecado e o inferno. A única chance que Satanás tinha nesse momento era que Cristo caísse na tentação, porque tinha judeus ali antes da morte de Cristo que gritassem: desce da cruz se tu é Deus. Se Cristo fizesse assim com o olho, ia vir os anjos e iriam destruir todos. Mas Cristo não o fez assim. Cristo não o fez assim. Cristo foi até o fim. E quando Cristo morre na cruz, Satanás perde o poder sobre você, sobre mim. E apesar de que ainda assim nós possamos ser condenados ao inferno por nossa escolha, Cristo deixa um caminho de santidade, um caminho de salvação, que é a sua Santa Igreja Católica e os sacramentos. Cristo, por sua morte, nos abre o caminho do céu que estava fechado por causa do pecado de Adão e Eva. E ele nos reconcilia a humanidade com Deus. E apesar de Cristo ter remido todos os pecados, cabe a cada um de nós enunciá-los ou não. O sacrifício de Cristo não tirou o seu livre-arbítrio. Ah, Cristo morreu na cruz, agora todo mundo santinho. Se você quiser ser, tem um caminho. Agora, se você não quiser ser, tem um caminho inverso. Isso que a gente vai ler a última parte aqui do texto. Por quê? Porque Deus escolheu esse caminho. Porque Cristo morreu na cruz por nós. Por quê? Se Jesus quisesse, ele poderia ordenar aos anjos que matassem a todos os que faziam sofrer e descer gloriosamente na cruz. Mas só desceu na cruz para os braços de sua mãe, já sem vida. Porque Jesus Cristo aceitou padecer dessa forma. Por que Jesus Cristo aceitou padecer dessa forma? E assim vai dizer o catecismo da igreja: a morte de Cristo é ao mesmo tempo o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens por meio do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o sacrifício da nova aliança que restabelece a comunhão entre homem e Deus, reconciliando com ele o sangue derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Jesus Cristo é o sacrifício pascal. Que os judeus faziam na Páscoa? Eles iam para o templo sacrificar os animais para a remissão dos pecados e comemorar o perdão de Deus.
e comemorar a presença de Deus. Jesus Cristo é o último sacrifício pascal. Jesus Cristo é o cordeiro, o último cordeiro que será imolado de uma vez para sempre, para a remissão dos pecados por toda a eternidade e para sempre. Jesus Cristo é o cordeiro pascal. Jesus Cristo, ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o padre na missa vai dizer: eis o cordeiro de Deus, levantando a hóstia, eis o cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Deus, o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que foi sacrificado, o cordeiro que foi sacrificado por mim e por você, para nos reconciliar com Deus. Essa é a reconciliação que foi tirada pelo pecado de Adão e Eva. Esse, número 614. Esse sacrifício de Cristo é o único que leva à perfeição e ultrapassa todos os sacrifícios. Antes de mais, é um dom do próprio Deus, Pai. É o Pai que entrega seu Filho para nos reconciliar consigo. Ao mesmo tempo, é a oblação do Filho de Deus feito homem, que livremente e por amor oferece sua vida ao Pai pelo Espírito Santo para reparar nossa desobediência. Então, o texto da Sagrada Escritura e do Catecismo é muito claro. Era a vontade de Deus. Mas, se Cristo, enquanto homem, dissesse não, não iria acontecer. Então, precisava do sim de nosso Senhor Jesus Cristo. E o sim de nosso Senhor Jesus Cristo veio para que a vontade do Pai se faça no Filho. E isso aconteceu por ação do Espírito Santo, a Trindade Santa na paixão de Cristo, para reparar a nossa desobediência, para reparar os nossos pecados. Então, concluindo, nenhum sacrifício seria o suficiente para nós. Padecendo do pecado de Adão e Eva, a cruz e o inferno era o que merecíamos. Jesus assume toda a dor, todas as penas dos nossos pecados, sofrendo em todas as partes do seu corpo, para que em tudo fôssemos redimidos. Diz um santo da Igreja Católica: aquilo que não foi assumido por Cristo não foi redimido. Então Cristo, ele assume tudo do ser humano: a dor, o amor, as paixões, as alegrias, exceto o pecado. Tudo ele foi humano, exceto o pecado. E por sofrer em todas as partes, por ser traído, por sofrer angústia, por sofrer tristeza, depressão, por sofrer tudo isso, Jesus Cristo, ele assume tudo isso e redime, reconstrói tudo isso em nós. Foi obediente para curar-nos do nosso orgulho. Sofreu tristezas e blasfêmias para redimir as nossas tristezas. Foi humilhado para que nós, que sofremos as penas menores, possamos nos unir à sua paixão, e com ele ser exaltado do céu. Jesus pagou com o preço do seu sangue para redimir pagou com o preço do seu sangue para adquirir a nossa alma. E feliz daqueles que tomam posse desse sangue precioso. Nós fomos comprados por Cristo. Satanás, pelo pecado, comprou toda a humanidade. Mas Deus, através de Cristo, nos resgatou. Jesus, pelo seu sangue, nos resgatou para a reconciliação com Deus. Então, portanto, nós precisamos ser adotados por Deus. E isso que é o batismo. O batismo, esse sangue de Cristo cairá sobre nós. E nós seremos filhos de Deus novamente. Olha a importância do batismo. De novo, toda aula fala da importância do batismo. A importância do batismo. Você vai ser lavado de todos os seus pecados e resgatado por Deus. E não só resgatado por Deus, como você vai ter uma filiação de filho. Deus nos adotará e nós seremos felizes eternamente com Ele no céu. E é isso que importa.
é isso que importa, porque essa vida que nós vivemos, quanto tempo que a gente vai viver mais? 20 anos, 30 anos? É nada comparado com a eternidade. A eternidade que nunca acaba. Portanto, irmãos e irmãs, tomemos posse do sangue precioso de Cristo. Enquanto Cristo ele é sepultado em uma tumba, muitos pensaram que ali era o fim. Mas Cristo irá ressuscitar no terceiro dia. Razão da nossa fé, motivo da nossa alegria. Isso nós iremos ver na próxima